Agosto Lilás, gente, é um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Temos diversas formas de manter uma comunicação saudável dentro dos nossos lares. E para falar com a gente sobre esse assunto, converso com Priscila Jacob. Ela é pesquisadora sobre formas de lidar com conflitos em comunicação não violenta e ontologia da linguagem. Que legal! Olá, Priscila! Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Oi, Tainá, boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo. Eu que agradeço. Muito bom. Olha, Agosto Lilás, né? É interessante a gente saber que ainda existam, né? Temos que ter datas específicas para nos lembrar, nos ajudar a conscientizar. E ainda mais de um tema, né? Que ainda é tão presente, né, Priscila, nos nossos dias. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância de campanhas como essa, de conscientização, né? Para dar aquele start, né, em nós, para nós nos lembrarmos que ainda existe isso, que isso acontece, né, e como é bom a gente se sensibilizar, a gente entender um pouco mais do tema, né? Uhum. Eu acho que essa é a ideia mesmo, Tainá, dessas campanhas nos lembrarem constantemente da importância da gente ter uma boa informação, uma informação de qualidade para combater essa violência doméstica, especialmente em lares cristãos, que o número é muito, muito alto. Então é sim uma realidade para nós, é uma realidade que acontece dentro das casas das pessoas que frequentam as igrejas, portanto, das pessoas como a gente, das pessoas que se relacionam com a gente nas comunidades. Então, a ideia da campanha é essa, né? É de trazer esse alerta como se fosse um sinal vermelho mesmo, né? Soando na frente de todos nós, porque é algo que a gente sabe é difícil de ser conversado por desconhecimento, por ser um assunto em que pese muito importante, mas muito delicado de ser assumido pelas mulheres. Então, sim, a informação ela é parte da libertação, né? A Bíblia diz que a verdade liberta, e nesse caso eu diria que estar bem informado a respeito do que é essa violência, de como é que eu posso, né, lidar com isso, combater isso, ou então de ajudar alguém que está passando por isso, é muito importante. Uhum. É exatamente isso, Priscila. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação e em que momento você decidiu, né, a partir para esse caminho de pesquisa sobre as formas de lidar com conflitos, sobre uma comunicação não violenta. Fala um pouquinho para a gente. Falo sim. Eu sou formada em Direito, né, e depois da faculdade fui me especializando em que a gente chama de meios consensuais, né, de resolução de conflitos, ou seja, que são aqueles meios que não envolvem, que não incluem a disputa, a briga, o litígio, mas sim o acordo, a conciliação e o diálogo, né. Então, eu realmente acredito que nas relações pessoais o litígio é destrutivo, né? Porque o litígio, a disputa tem a ver com o confronto, que é muito violento, né? O confronto é impositivo, né? O confronto, ele é algo que destrói a relação. E o conflito, que faz parte das diferenças, né, das nossas diferenças, porque esse é o berço, né, da convivência, o fato da gente ser diferente. Então a gente precisa aprender a lidar com as diferenças. E então lidar com os conflitos é algo que todos nós precisamos. E os acordos, a comunicação não violenta, a própria mediação é uma via de cuidado, né? Uma via de um tratamento diferenciado, né? Que eu considero mais adequado aos conflitos. Então, eu acabei me especializando em mediação, atuei um tempo como mediadora judicial, hoje eu trabalho com mediação privada, mas atendo também muitas famílias, atendo pessoas que querem cuidar da sua comunicação, que entendem que tem uma comunicação muito violenta, né, uma comunicação agressiva, que humilha, que ridiculariza, que julga, tudo isso é, para essa teoria, considerado violenta, né, de comunicação violenta.
Então, sim, também faz parte da boa relação, também faz parte da saúde, né, das relações, do casamento, da saúde com os filhos, na relação com os filhos, a gente também estar atento, né, à comunicação, porque violência não é só agressão física, né, mas a gente tem a violência que pode ser psicológica, que pode ser moral, que pode ser até espiritual, né, que são abusos mesmo praticados nessas relações. E aí eu me apaixonei, né, eu sou assim uma entusiasta dessa área. Comunicação não violenta é uma ferramenta muito interessante, que eu acho muito produtiva para nós, para os nossos relacionamentos, e também atuo treinando, trabalhando com isso. Muito bom, Priscila. E aí você falou uma coisa muito interessante, né? A violência, ela muitas vezes é a violência verbal, começa ali no diálogo, que muitas vezes, quando você vai voltar lá atrás, você presta atenção, você fala, por que nós chegamos nesse ponto, né? Era uma conversa tão simples que dava para ter sido conduzida. Qual que é a dificuldade hoje que as pessoas têm em manter uma comunicação não violenta, né? O que você acha que pode ser o empecilho, né, para que isso aconteça? Bom, são vários, né? Primeiro, entender que existe esse mecanismo, né, a gente chama de escalada do conflito, né? Então, assim, de fato, uma agressão física, ela nunca começa como uma agressão física, né? Ela começa com uma agressão de um grau menor. Então, isso vai escalando até chegar na agressão física. Então, uma compreensão importante é isso, perceber-se no conflito, né? Então, assim, prestar atenção em você. Não estou bem, estou ficando nervoso, não estou tendo controle a respeito das minhas emoções. Então, não é hora de conversar. A gente pode fazer isso antes de chegar nesse momento da agressão física ou mesmo até da agressão verbal, porque as palavras muitas vezes podem ferir muito mais do que os tapas, né? Em que pese nada é justificável, mas palavras ferem, a gente precisa ter essa compreensão, né? As palavras machucam, e uma palavra literalmente maldita, né, mal colocada, ela não volta atrás, né? E aí vai te dar muito mais trabalho depois, ter que voltar para pedir perdão e etc. E eu, na mediação com casais, com família, é muito interessante quando eu escuto um deles dizendo, porque há 8 anos atrás, naquela briga, naquela situação, você me disse tal coisa. E a pessoa fala, poxa, mas eu já te pedi perdão tantas vezes, né? Então, veja que faz uma marca, né, em nós. Então, a ideia é que a gente atue de maneira preventiva, né, evitando chegar nesse momento. De que forma? Observando as próprias emoções, né? Eu digo que as emoções, elas são importantes, elas nos constituem e também precisam ser cuidadas, né? Quem quer se comunicar bem precisa também cuidar das emoções, porque quando as emoções não são cuidadas, não são elaboradas, elas não têm espaço, eu digo que elas escapam, né? Elas transbordam na comunicação. Então, são aquelas conversas pesadas, né, agressivas, que ofendem, que xingam, que dizem coisas que a gente sabe que já vai se arrepender, inclusive, mas que não consegue segurar, e quando viu já disse, né? E aí dá muito mais trabalho depois. Muito interessante, e ali já fica o sinal de alerta, né? O sinal vermelho, eu acho que é o que você falou, né? Quando na conversa, a pessoa já vai se sentindo ali desconfortável, né? No relacionamento, no diálogo, acho que já não sente segurança em conversar ou tratar de determinados assuntos, né, Priscila? E uma coisa que eu acho que é importante também definir, né? Quando saber a hora de falar e de não falar, né? Porque não quer dizer que eu não vou ter uma comunicação não violenta, então eu prefiro me calar, né? Se eu for falar, eu não vou conseguir. Então, e aí a pessoa ser sempre passiva, né? Então, aceitar tudo também e não resolver a questão de forma real, né? Existe um problema, existe algo que precisa ser acertado, seja num relacionamento, né? É o principal tema de hoje, né? Dentro de casa, no dia a dia, no trato ali do marido com a esposa, com os filhos. E existe aquela questão também de ser muito passivo. Então, assim, eu não vou falar, vou deixar, porque se eu falar eu vou brigar. Tem muito isso, não tem? Essa dificuldade de achar o equilíbrio? Tem.
tem. Nenhum dos extremos é bom, né, Tainá? É isso mesmo que você disse. Falar sem pensar pode ser muito perigoso, porque eu posso falar um monte de coisa que na verdade eu não queria. Mas também não falar é algo muito ruim, né? Porque eu vou sumindo da relação, eu vou desaparecendo, né? E uma coisa interessante, às vezes a gente pensa, eu vou ficar em silêncio, mas o meu silêncio também comunica, né? Muitas vezes até de maneira pior, né? Muitas vezes, se você tem um parceiro, por exemplo, que não conversa, eu escuto isso. Já escutei isso de muitas mulheres, né? Meu parceiro não conversa, ou mesmo a parceira, né? E aí eu pergunto, e como que você se sente? Me sinto minimizada, né? Como se eu não estivesse aqui, como se eu desaparecesse diante dele, como se a minha questão não importasse. Então, acho que você traz isso muito bem. Nenhum dos dois extremos é bom. A ideia é a gente encontrar o equilíbrio, né? E o equilíbrio, ele vai para esse lugar de que as coisas importantes que precisam ser conversadas, e são muitas numa relação, elas não necessariamente são urgentes, né? Então, as coisas importantes, a gente pode se preparar para essas conversas, né? Pensando naqueles assuntos quentes, né? Naqueles assuntos que são, assim, que a gente sabe que são delicados para o casal, para a família, enfim, aqueles temas mais polêmicos que já tiveram aí discussões anteriores, a gente pode pensar, elaborar sobre isso, né? Então, assim, se eu ainda estou com muita raiva da minha filha ou do meu parceiro, não é hora de conversar, né? E aqui eu gosto muito do versículo, irai-vos, a gente vai ter os sentimentos, né? Então a ideia não é lutar contra eles, mas a gente pode dar espaço, que é uma maneira da gente cuidar deles, e não ir conversar com o sentimento à flor da pele, porque ele vai vir e vai ser lançado sobre o outro, né? Então a questão é, eu interpreto desse jeito, irai-vos, mas não pequeis, ou seja, faça alguma coisa com a sua ira, com a sua raiva, com esse sentimento, para que você não utilize isso de um jeito inadequado, né? Para que você não jogue isso sobre o outro. Então, se está percebendo que não está bem, não converse. Diga para o parceiro, olha, eu não estou bem para conversar, podemos conversar isso depois? Né? E aí a gente pode ir fazendo esses acordos. Eu trabalho exatamente com isso, né? Com acordos. Esse é um acordo. A gente não está bem, eu não estou bem para conversar, né? Ou então sinalizar para o outro, olha, eu estou percebendo que a conversa está indo para um lugar que eu não estou gostando, né? Quando a gente vai começando a alfinetar ou mesmo ofender, a gente já pode dar esse passo antes, né? E dizer, vamos conversar quando a gente estiver com a cabeça mais tranquila e não tão quente. E aí é exatamente isso, ir esfriar a cabeça para poder voltar e conversar, né? E tudo isso eu vou dizer que talvez possa minimizar, né, os nossos confrontos, porque os conflitos eles existem e sábio é aquele que se prepara para os conflitos, né, que busca competências e habilidades para lidar com esses conflitos de uma maneira que seja respeitosa, né? Então aqui também uma coisa que eu acho que é interessante falar, paz, quando a gente pensa em paz, paz não é ausência de conflitos, né? Os pacifistas dizem isso. Paz é escolher lidar com os conflitos de um jeito que envolva o respeito, o diálogo, a consideração dos dois pontos de vista. Isso é paz, isso é construir paz, né? Se eu escolho a disputa, a briga, o confronto, a discussão, pode ser um jeito violento, né? E aí a gente acaba se machucando. Nossa, excelente colocação, Priscila. E eu acho que nós tivemos uns dias bem complexos, né? De um ano para cá, com a pandemia, todo mundo ficando mais tempo em casa. A gente entende que possa ter sido um tempo muito bom de aproximação do casal, onde eles conseguiram talvez se realinharem, conversar. Mas também nós temos dados, muitas vezes, nós tivemos acesso a dados de conflitos que aconteceram também, porque como não existia um diálogo, existia também a dificuldade de existir esse diálogo, né? Como que foi, assim, você tem dados, você tem informações de como que foi esse período, se foi um período realmente muito difícil para muitas famílias, ou se foi um período que também foi bom para que as famílias se conhecessem mais, ficassem mais próximas, voltassem, né, àquele relacionamento que tinha?
Uhum. Então, eu observei, tenho observado, né, considerando que a gente ainda está vivendo Aham. isso, também a partir da minha experiência, do que eu vivo aqui na minha casa, mas também muito do que eu escuto, que foi um tempo muito bom e muito ruim, né? Bom porque viabilizou um monte de coisa que a gente não olhava, não prestava atenção por falta de tempo. Então, esse intensivão familiar nos colocou juntos, próximos, né? E a gente precisou se reinventar. Então, aqui também tem histórias e situações muito interessantes. E muito difícil, muito ruim, porque a gente se deu conta de que não estava preparado, de que não tinha talvez os recursos necessários, que não vinha se escutando. Então, eu entendo que a pandemia jogou luz em algo que já era, que já estava, né? Uhum. Mas que a gente se viu diante disso, na urgência de cuidar disso. Né? Então, bom, vamos correr atrás porque a gente precisa se relacionar, a gente precisa conviver juntos, no mesmo espaço físico. Então, assim, todo mundo diante do mesmo desafio, né? Todo mundo na casa, Uhum. pelo menos. E aí, sim, a gente deu muita cabeçada, né? Eu acho que muitas tentativas, muitos erros, mas também muitos acertos, né? Muitas possibilidades novas que foram se abrindo e um novo contexto ele demanda novos acordos, né? Então, Uhum. os acordos da família, os acordos do casal precisaram ser atualizados, né? Acordo, como diz uma amiga minha, é alguma coisa que a gente faz a lápis, né? Porque mudou o contexto, muda o acordo. Então, muita gente teve a oportunidade de atualizar esses acordos, né? Então, Uhum. cuidar juntos, né? Desde da questão do barulho, por exemplo, considerando todo mundo em home office, tendo que usar o mesmo espaço físico, Uhum. até toda a questão do humor, das emoções, da gente dividir rotina, coisa que antes não parecia ser tão pesado, porque tinham as ausências, os distanciamentos e tal. E sim, me parece que foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo, muita gente foi de maneira ativa atrás disso, né? Atrás dessas competências, atrás de informação, e muita gente conseguindo fazer desse tempo aí também um tempo de aprendizado. Então, acho que sim, a gente tem aprendido muito nessa pandemia, né? E aprendido muito um com o outro, e aprendido muito com outros, né? Então, a importância da rede, a Uhum. importância da comunidade, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Ampliando esse debate, isso tudo faz muita diferença. Ai, muito bom. E eu tenho um comentário de uma web telespectadora, de um web, né? O Letício Queiroz, na verdade. Ele colocou o seguinte: o problema é que hoje os casamentos estão por interesses, atração sexual, já tem data de validade, né? Se Deus estivesse na união, nada desses interesses haveriam. E aí a minha pergunta é, assim, que é bem comum, ainda mais no nosso meio cristão, né? Esses conflitos todos acontecem e muitas vezes são frutos, né, de problemas maiores ainda, né, de raízes, né? Como que você lida com essa questão quando se você já também teve casos, né, de casamentos, famílias cristãs que passam por esses problemas, né, para tentar realinhar tudo isso, né? Porque tem o conhecimento da palavra, Deus, sim, eles buscam a Deus, mas existem conflitos presentes ali, né? Uhum, sim, como eu disse, né, paz não é ausência de conflitos. Então, por mais que a gente, por exemplo, busque e até vive em paz, isso não significa que os conflitos não existam, né? Eles existem justamente porque Deus nos fez únicos, singulares, somos diferentes um do outro, e o conflito, então eu estou fazendo um recorte, né? Eu estou Uhum. delimitando o que eu estou chamando de conflito como esse lugar das nossas diferenças. E o problema começa quando eu não tolero a diferença, quando eu quero que o Uhum. outro seja absolutamente igual a mim, quando ele pense, quando ele acredite como eu. Aí começam os nossos conflitos e os nossos problemas, né? Então, eu digo, eu não, né? Dizem, eu até esqueci agora Uhum. quem que diz isso, foi algum poeta, que o amor é para os maduros, né? Então, esse amor Uhum. que respeita a diferença, que se relaciona com o outro, tolerando a diferença, que o outro não precisa ser
é igual a mim, que o outro não é óbvio, que eu já penso inclusive por ele, já respondo por ele, mas o outro é um completamente outro, né? Com as suas experiências, as suas influências, com a própria relação dele com Deus, que não se confunde com a minha relação com Deus. Então eu acho que a gente entendendo que as diferenças, elas são importantes, que elas fazem parte, e inclusive que é elas que nos enriquecem, então que bom que temos as diferenças, né? Que bom que eu posso olhar para o meu marido e o admirá-lo exatamente por isso, né? E aí, quando a gente consegue, de maneira madura, não querer colocar ou enquadrar o outro no que eu penso, no que eu acredito, no que eu sinto, na forma que eu acho, muitas vezes é isso, a forma que eu acho que o outro deveria ser, pode ser que a gente tenha aí um caminho, né, mais saudável nas relações. Sim, eu já atendi muitos relacionamentos, muitos casais que por problemas desses, né, esses problemas cotidianos, dessas diferenças que vão aumentando, e o casal não consegue criar as pontes, criar a conexão, e vai se distanciando cada vez mais, mas normalmente não são por grandes causas, né? Interessante isso, não tem assim uma grande causa, por exemplo, como, sei lá, algo do tipo, uma traição, né? Às vezes são muitas, inúmeras pequenas causas que o casal não conseguiu ir se realinhando, né? Não conseguiu, olha, ok, né? Muitas vezes é importante, em alguns momentos do casamento, estou dizendo agora de casamentos a longo e médio prazo, Sim. é importante a gente entender, ou às vezes acordar, que nós estamos em desacordo, né? E às vezes esse é o melhor acordo naquele momento, né? E não a gente atravessar ou forçar ou impor sobre o outro, mas entender que naquele momento nós estamos em desacordo. E o que a gente faz com isso? Não sei, né? Vocês podem conversar, talvez nada naquele momento, ou talvez a gente renegociar tudo isso. Então, negociar, né, aprender a articular as nossas diferenças é uma das habilidades mais importantes dos relacionamentos maduros, considerando que a gente quer, talvez não, que a gente quer isso como objetivo, né? Relacionamentos a longo prazo, relacionamentos que sejam sustentáveis, né? Então, se preparar para lidar com as diferenças, não como um problema, né? Então, eu digo, os casais às vezes me procuram e falam, a gente briga tanto, a gente tem tantas diferenças, eu digo, que bom, sinal que vocês têm se relacionado, né? Porque não brigar é problema. Brigar entre aspas, né? Brigar entre aspas. Mas é legal ter esse diálogo, né? É legal que se externe, né, a visão de um e de outro e que haja um diálogo, né, Priscila? Então, assim, já estamos caminhando no final da nossa entrevista. Estão perguntando se vai ficar online, vai ficar gravada. Sim, fica, e ainda tem o nosso horário alternativo às 18 horas. Então, você que quer que outra pessoa assista, compartilhe o link às 18 horas, estaremos de volta. E, Priscila, deixa seus contatos, deixa uma mensagem final para a gente encerrar a nossa conversa, mas deixa os seus contatos para quem quiser, que tem interesse em procurar, né, te conhecer e conversar um pouco mais, ou precisar um pouquinho desses trabalhos. Deixa aí para a gente. Com certeza. Bom, eu trabalho com mediação de conflitos e processos de mentoria em comunicação saudável, assertiva. Eu tenho, basicamente, as minhas redes sociais hoje, eu atuo mais no Instagram, né? Então Priscila.Diakov, mas também minha consultoria chama Mais Mediação. Eu tenho um site e também estou no Facebook. Tem de maneira fácil, aí vocês podem me encontrar, estou à disposição, vou adorar continuar essas conversas lá nas redes, e penso que de mãos dadas, juntos, pensando juntos, né, e a gente podendo se apoiando, a gente vai se ajudando e caminhando. Acho que essa é a ideia, e estou à disposição. Querendo, a gente fala mais.